Seja muito bem-vindo ao Teologia, e essa é mais uma edição do podcast do Tchê. Na edição de hoje, o nosso convidado especial é o pastor Tiago Cavaco. O pastor Tiago Cavaco, ele é pastor da Igreja da Lapa, lá em Lisboa, em Portugal. O pastor Tiago Cavaco já esteve aqui no Brasil, já ensinou um seminário, já deu palestras. E ele também é autor de vários títulos, como por exemplo esse aqui, 6 sermões contra a preguiça. Além de cuidado com o alemão, as 3 dentadas que Lutero dá em nossa época, ele também tem um livro chamado Ter Fé na Cidade, como uma pequena igreja pode ser relevante para a sociedade. Ele tem um livro sobre casamento, que ainda não foi traduzido para o Brasil, mas ele também fala sobre esse assunto. E hoje ele estará aqui junto conosco para conversar sobre esses vários assuntos, nos abençoar, nos ensinar. E o meu desejo é que esse assunto abençoe você, que você seja edificado através desse bate-papo e compartilha com o máximo de pessoas que você puder, para que eles também sejam abençoados por esse bate-papo. Eu quero incentivar você, antes de irmos para o nosso vídeo, a se inscrever no nosso canal, a ativar as notificações, a compartilhar, a comentar, a se engajar com o nosso canal, a falar o que você tem achado dos nossos conteúdos. Isso ajuda o nosso canal a crescer e também ajuda as pessoas a serem abençoadas pelo conteúdo que temos produzido aqui. Ok? Então, após a vinheta, eu e o pastor Tiago Cavaco vamos conversar sobre Lutero, reforma, preguiça, vamos conversar sobre casamento e um pouco mais. Ok? Então não saia daí, até daqui a pouco. Pastor Tiago Cavaco, seja muito bem-vindo ao nosso canal, ao Teologia, para mais uma edição do podcast do Tchê. Para nós é uma alegria recebê-lo e desde já eu quero lhe dar as boas-vindas, que seja um tempo bom. O meu desejo é que o nosso tempo de papo seja abençoador para nós e para aqueles que vão nos assistir. Então seja muito bem-vindo, que Deus nos abençoe. Obrigado. Obrigado, meu irmão Leandro. Eu é que agradeço por este convite. Já pensaste que coisa boa nós, mesmo não tendo o privilégio de estarmos juntos, e vamos esperar que Deus conceda esse encontro no futuro, mas temos o privilégio de estar a conversar à distância. Por isso, para mim é uma oportunidade que eu não queria desperdiçar. Amém, amém. Que seja um tempo ótimo para nós, pastor. Pastor Tiago, fale um pouco sobre o seu ministério, como Deus tem lhe usado, onde o senhor está, para o avanço do reino, como é que Deus tem feito as coisas caminhando com o evangelho a partir do senhor. Olha, para tentar abreviar, porque como tu calculas, eu sou um pouco mais velho do que tu e, portanto, tenho alguma história extra em relação a ti que ainda és mais jovem. Curiosamente, 2022 é um ano redondo para mim, porque é o ano que eu comemoro 20 anos de casamento e há 20 anos foi quando eu mudei da igreja onde tinha crescido, dos 8 até aos 24 anos, para ir trabalhar com um pastor, que era o pastor Teo Cavaco, ele é meu tio, está a servir hoje numa igreja no norte de Portugal, em Braga. Na altura ele estava numa igreja nos arredores de Lisboa, capital de Portugal, em Moscavide, e ele convidou-me para eu ir trabalhar com ele, sobretudo na área da juventude e na área da música. E nos primeiros 5 anos em que eu estive com ele, funcionava um pouco como pastor assistente, pastor auxiliar. Mas 5 anos depois eu senti uma chamada forte de Deus para envolver-me na plantação de uma igreja nova. Em 2007, então essa plantação começou numa outra ponta da cidade de Lisboa, que veio a dar origem a uma igreja autónoma, finalmente em 2012. Está agora a fazer 10 anos. E foi em 2012 que eu fui consagrado formalmente como pastor. E em 2012 foi também o ano em que esta igreja, que era nova,
que estava numa outra parte da cidade, que era São Domingos de Benfica, veio para a Lapa, para o bairro da Lapa, ajudar uma igreja que estava em grandes dificuldades. Então, o que aconteceu é que em 2007 eu comecei esta plantação de igreja, mas em 2012, quando esta igreja se tornou autónoma, na prática ela juntou-se com uma igreja antiga e entramos num processo de revitalização. Portanto, estas coisas em 2022 fazem números redondos, 20 anos, 15 anos, 10 anos, e graças a Deus, no ano passado, em 2021, porque Deus é bom, mesmo no contexto da pandemia, demos origem aqui na Lapa. O nome real da igreja é Segunda Igreja Evangélica Batista de Lisboa, mas nós geralmente chamamos apenas Igreja da Lapa, e demos início a uma igreja nova do outro lado do rio, o Rio Tejo, que banha a cidade de Lisboa. E, portanto, por causa disto tudo, esse é um dos privilégios que Deus me tem dado, com uma igreja que quer cada vez mais concentrar-se na tarefa da evangelização, de abrir igrejas novas, mas também de revitalizar igrejas antigas, porque Portugal passa por uma circunstância de alguma urgência. Tem igrejas que são antigas, mas que de certo modo não estão a crescer e correm o risco de fechar se de facto não voltarem a reafirmar-se no Evangelho. E essa é também a razão de ser do meu ministério. Além disso, desde jovem, que a música é uma área muito importante para mim, e o mesmo se aplica à escrita. De há uns anos para cá tenho escrito alguns livros que, Deus é bom, conquistam leitores aí no Brasil. Sim. Porque, como tu calculas, o Brasil tem muitos mais leitores do que Portugal. E então, essa área da palavra cantada e da palavra escrita junta-se também à área da palavra pregada. E assim, se tiver a resumir muito, preciso apenas de acrescentar o facto de, há 20 anos, casei com a Ana Ruth e somos pais da Maria, que tem 18, da Marta, que tem 15, o Joaquim, que tem 14, e o Caleb, que tem 12. Muito bem, pastor. Muito bom, pastor. Muito bom, encorajador ouvir a sua trajetória. Isso particularmente me dá mais ânimo para continuar vendo como Deus é bom em dirigir os seus servos na obra que Ele tem destinado a cada um de nós. E como o senhor falou, as suas escritas de fato conquistam ou conquistaram e vem conquistando ao longo do tempo nós aqui no Brasil. E é sobre eles que eu quero falar um pouco hoje, sobre alguns livros, alguns títulos que o senhor tem escrito. E antes de tudo, da onde vem a inspiração, da onde vem aquilo que lhe motiva a escrever tanto? Olha, meu irmão Leandro, eu diria que há uma relação, há uma vontade de escrever que ela é anterior até ao reconhecimento da minha vocação pastoral. Ou seja, eu lembro-me mesmo miúdo, nós em Portugal dizemos miúdo para criança. Portanto, eu sei que no Brasil miúdo serve para o frango, mas em Portugal serve para o frango, mas também serve para a criança. Então, quando eu era criança, apesar de ser muito preguiçoso, mas eu divertia-me quando escrevia. E notava que quando escrevia alguns textos, eles conseguiam conquistar algum favor nas pessoas que os liam. Portanto, há uma relação de facto próxima com a escrita desde criança. Agora, é verdade que à medida que o meu trabalho no púlpito foi aumentando, até por ser uma pessoa que fala demais, eu compreendi que, para além da coisa boa que para mim era sistematizar num texto a mensagem que eu tinha para pregar, isso também me ajudava a que eu não improvisasse. E, portanto, à medida que fui começando a ter o hábito de escrever os sermões, de tornar os sermões textos que me servissem para mim na hora de os pregar, fui compreendendo que aquilo era trabalho e que era material que poderia não só servir de base para mim, naquele momento em que pregava, como no futuro,
porque tu sabes disso. Por exemplo, um sermão nunca termina no dia em que ele foi pregado. Se tu mantiveres a forma escrita, esse trabalho vai sempre ajudar-te noutras ocasiões em que tu voltes a esse texto ou que precises de voltar a um assunto que o texto aborda. E desde o início eu pensei, ora aqui está, nesta forma de sermões, uma aventura literária que eu posso experimentar mais tarde, porque eu já tinha a ideia de tentar publicar, mas sabia que poderia tentar fazê-lo mais tarde através dos sermões. Curiosamente, o primeiro livro que eu escrevo não foi através, não veio de sermões. É um livro sobre o casamento, numa época em que eu e a minha mulher, a Ruth, estávamos a dar muito aconselhamento a novos casais. E então eu usei esse material para escrever um livro chamado Felizes para Sempre e Outros Equívocos acerca do casamento, que ainda não foi publicado no Brasil, mas se Deus quiser será publicado para o ano, quando fará 10 anos da primeira publicação dele. Mas logo de seguida veio a ideia de publicar os Sermões contra a Preguiça, voltando ao material que já tinha usado, porque tinha notado que essa série de mensagens tinha provocado alguma reação especial aqui. E eu pensei, não é só na Lapa que há preguiçosos por Lisboa, por Portugal e pelo mundo inteiro. Então, foi, como se costuma dizer, foi uma mão a lavar a outra, meu irmão Leandro. E por um lado um gosto em escrever, mas também querer juntar essa disciplina pastoral para fazer os textos atingirem mais pessoas, além daquelas que ouviam a pregação dessas mensagens. Muito bem. Pastor, falando sobre as suas escritas, eu queria entrar no primeiro livro que eu fui apresentado a esses dois que o senhor mencionou, sobre o casamento, mesmo que tenha sido pela internet, dos Sermões contra a Preguiça. Eu tenho um exemplar aqui na minha biblioteca, e também tenho sobre a Reforma, né, aquele Cuidado com o Alemão, e eu quero começar falando sobre ele na nossa primeira pergunta aqui, sobre o que nós podemos aprender ainda hoje com a Reforma. O que a Reforma atualmente pode ensinar a nós, os cristãos, a Igreja de Jesus Cristo, porque nós temos muita estima por ela, né? Nós lembramos anualmente da Reforma. Então, qual a importância dela para os nossos dias e o que ela ainda nos ensina para hoje? Olha, sabes, quando era 2016, portanto, um ano antes da comemoração dos 500 anos da Reforma, eu estava a ler um livro muito bom sobre Lutero, na perspectiva da imprensa, na perspectiva das publicações que a Reforma Protestante popularizou. Portanto, chama-se Brand Luther, e o autor chama-se Andrew Pettigrew, e, portanto, era uma espécie de biografia de Lutero, mas mais vocacionada no tipo de publicação que as polémicas dos primeiros reformadores trouxeram. E esse livro abriu-me o apetite, para mim, que sou um admirador de Lutero desde criança, tentar pensar na ideia de escrever alguma coisa com uma origem portuguesa. Em Portugal, infelizmente, não há uma grande iniciativa editorial e muito menos acerca dos assuntos da história religiosa. Há muitos autores em Portugal, há muito boa literatura portuguesa, mas não necessariamente de uma perspectiva protestante, evangélica. E então eu pensei em escrever um livro que, sendo simples, tivesse um ângulo acessível acerca das coisas que, meio milénio depois, continuam a ser pertinentes na Reforma Protestante. Porque é que eu continuo a acreditar que aquela confusão toda no norte da Europa, que de certa maneira dividiu a Europa ao meio, entre os países protestantes e os países católicos, porque é que 500 anos depois isso continua a ter importância. E quando eu estava a ler este livro do Andrew Pettigrew, fui pensando noutros assuntos, fui lendo outra literatura e pensei num ângulo triplo. Portanto, e é isso que há até um jogo visual na capa e temático.
quando se diz 3 dentadas que Lutero dá à nossa época. Por um lado, uma perspectiva acerca do nosso pecado que tende a ser mais profunda, ou seja, simplificando muito a história e os conceitos, a Igreja Católica mantém, de certo modo, uma perspectiva mais otimista acerca da natureza humana. Portanto, a Igreja Católica é antropologicamente mais leve, enquanto nós, protestantes, achamos que o problema do nosso pecado nem com um sistema sacramental consegue ser tratado. Portanto, temos uma dimensão da nossa maldade que 500 anos depois continua a ser superior da dimensão que a Igreja Católica tem sobre a maldade do homem. Temos, por outro lado, uma perspectiva diferente na educação das crianças, por isso é que o segundo capítulo no Brasil chama-se Meninada e em Portugal chama-se Miudagem, porque está relacionado com a grande mudança que houve na Alemanha a partir do momento em que a Reforma colocou a Bíblia no centro da vida da Igreja. Isso teve repercussões em muitos aspectos e um desses aspectos foi a educação, a pedagogia. A maneira como as escolas e o ensino das crianças explodiu na Alemanha, de um modo que, quando tu comparas com países como Portugal, por exemplo, que infelizmente nunca foi influenciado pela Reforma Protestante, como os países do norte da Europa foram, há valores que a Alemanha atingiu na escolarização das crianças que Portugal só lá chegou perto praticamente no século XX, meu irmão. Portanto, os séculos de atraso que na educação e na pedagogia os países católicos sofreram em relação aos países protestantes. E depois ainda um último aspecto, o terceiro aspecto, que é a questão da música, porque a música tem um papel também bastante diferente. Portanto, o que nesse livro eu quis dizer foi: Lutero continua mais atual do que nunca. E isso, por exemplo, para quem está em Portugal no século XXI, nota-se na diferença como Lutero tratava da questão da nossa maldade, a nossa dependência total da graça de Deus. Nota-se na maneira como nós educamos os nossos meninos, as nossas crianças, as questões pedagógicas, as questões até de ensino, e nota-se, em terceiro lugar, na presença da música da nossa comunidade. A presença tão exuberante da adoração entre evangélicos é um reflexo da centralidade da Bíblia, e quando a Bíblia é central, isso constrange os adoradores a terem uma participação muito mais ativa e menos passiva, como era uma das marcas, acreditamos nós, daquele cristianismo medieval da Igreja Católica. Pastor, o senhor me escuta? Certo. Perfeitamente. O senhor acha que as igrejas de hoje, elas não dão tanta importância, vamos dizer assim, para o que aconteceu há um pouco mais de 500 anos atrás, e por causa disso sofre com alguns problemas? O senhor acha que as igrejas deveriam voltar um pouco mais para o passado e ver como as coisas fluíram de maneira a melhorar o corpo da igreja, melhorar a estrutura da igreja em todos os sentidos que o senhor acabou de falar? O senhor acha que olhar para trás, para a reforma, para o que Lutero fez, para o legado que ele deixou, seria algo importante para nós hoje? Eu creio que sim. Eu creio que quando nós temos uma visão superficial da história, isso é sempre um mau sinal acerca de nós. Porque mesmo que não seja a nossa intenção sermos indiferentes aos outros, a verdade é que quando tu sabes pouco acerca das pessoas que vieram antes de ti, tu colocas-te num lugar de importância desmedida. E isso não é bom. Porque a vida não começou connosco, Leandro. Este planeta já cá está há muito tempo antes de nós termos chegado, e a história da fidelidade de Deus, para existir em ti, tem de existir outras pessoas também. Portanto, tem de haver uma relação de amor com a história, não no sentido de inventarmos uma guerra desnecessária entre presente e passado,
mas porque de facto tu tens uma maior compreensão de quem és, quando, por exemplo, conheces a tua família de origem, quando conheces a tua cultura, quando andas para trás. Por isso, repara, no caso, quando tu estás a ler a Bíblia e o Velho Testamento em particular, uma das coisas que tu compreendes é que a memória é sagrada. Quando, por exemplo, vais ler um autor como Agostinho, tu notas que ele era um homem sensível ao facto de que a questão de tu poderes lembrar alguma coisa é uma operação fundamental da obediência. E é por isso que a Shema, mesmo no Pentateuco, é, portanto, lembra-te, não é? A ideia lembra-te, Israel, não é? O que tu queres sempre é um exercício de memória, porque a história da fidelidade de Deus nunca começa contigo. Ela já veio antes do Leandro aparecer, ela já veio antes do Tiago aparecer. Portanto, essa ligação à história é fundamental para os cristãos. Portanto, essa ligação à história, meu irmão Leandro, também deixa-me dizer-te isso, não é fantasiar o presente. E por vezes há essa tentação. Eu noto que hoje uma coisa melhor do que há 20 anos é que aqui estamos nós em 2022, meu irmão, a falar sobre Lutero de há 500 anos. E sabes, há 20 e 30 anos eu já cá andava e eu diria que há 20 ou 30 anos era mais difícil gente nova como nós, porque apesar de tudo ainda somos jovens, era mais difícil gente nova gastar tanto tempo a falar sobre o passado, porque na altura a moda era outra. Então, eu saúdo o facto de hoje haver uma preocupação maior com assuntos como a tradição, como a história, com, aliás, uma palavra que hoje se tornou parte da nossa reflexão evangélica, a catolicidade, não é? Portanto, a ideia de que a Igreja de Cristo é a Igreja de todos os lugares, do Brasil, de Portugal, mas é a Igreja de todos os tempos também. E, portanto, tu serás tão mais eficaz no teu testemunho quanto mais ligado estejas à história. Agora, também ao reconhecer que isto é uma coisa boa, também noto que às vezes surge uma tentação de interpretar a história quase como uma, sabes, romantizar a história. E nós temos de nos lembrar que os desafios de 2022 não serão iguais aos de 1722 ou de 1522. Portanto, nós temos de aprender com a história, não para nos colocarmos numa gaiola protegida dos problemas do nosso tempo, mas precisamente para respondermos aos problemas do nosso tempo com fé. Perfeito, pastor. Pastor, e ao ver, por exemplo, o senhor publicou, eu não sei quanto tempo, aí de Portugal aqui para o Brasil, eu não sei se o senhor pode mensurar o impacto da sua escrita, pelo menos desse livro, desse título, aí em Portugal e aqui no Brasil. O senhor acha que o seu título foi mais aceito aqui no Brasil, foi mais, vamos dizer, teve um pouco de mais impacto aqui do que aí em Portugal, ou nivelou, ou teve o mesmo impacto? Essa é uma pergunta interessante, Leandro, porque deixa-me tentar explicar da leitura que faço acerca do impacto, por exemplo, de um livro como Cuidado com o Alemão. A comunidade evangélica é muito pequena em Portugal quando comparada com o do Brasil. E sendo que estamos a falar de dimensões de países completamente distintas. Portanto, o teu país tem cerca de 210 milhões, mais ou menos, e Portugal tem 10 milhões. Sendo que se calcula que o Brasil possa chegar a perto de 30% de evangélicos, e claro que agora estamos a falar de evangélicos no geral, os mais saudáveis, os menos saudáveis, os mais loucos, os mais sãos, tudo junto. Ao passo que, dependendo da maneira como se conta aqui em Portugal, há quem estime evangélicos entre 1% a 3%. E eu até sou dos que crê cerca de 3%. Portanto, estamos a falar de universos a nível quantitativo drasticamente distintos. Portanto, a nível de número, por necessidade, qualquer coisa que eu escreva tem mais impacto no Brasil, no sentido em que
envolve mais pessoas no Brasil. Sim. Agora, também é verdade que uma característica que eu acho que o Ministério do Pastor em Portugal tem é que, por não haver uma comunidade evangélica tão grande, um pastor evangélico em Portugal, de certo modo, pode ter um impacto proporcionalmente superior fora do meio evangélico. Ou seja, o livro Cuidado com o Alemão, ele não foi nenhum fenómeno editorial aqui em Portugal, mas eu sei que em termos proporcionais ele acabou por ser lido por algumas pessoas descrentes. E, portanto, mais facilmente uma pessoa descrente, eu não tenho dados, não tenho estes números comigo, mas acredito que, por vezes, em Portugal pode ser mais provável uma pessoa descrente ler alguma coisa de um pastor evangélico do que no Brasil, na medida em que no Brasil, como tu sabes, há um mercado evangélico muito grande. E nesse sentido, eu oferecia o Cuidado com o Alemão a alguns amigos descrentes e as reações foram positivas. No Brasil não consigo aferir isso, não tenho como medir isso. Sei que fundamentalmente ele é lido pelos muitos evangélicos que no Brasil há. Sim, perfeito. Pastor, agora mudando um pouco do alemão para um dos títulos também que particularmente me chamou muito a atenção e que mexeu comigo, algo que eu não queria ter lido, mas eu li, que foi os sermões contra o pecado, contra a preguiça. E eu queria, antes de tudo, perguntar ao senhor como é que surgiu essa sua iniciativa. O senhor, nós falamos um pouco que veio a partir dos sermões, mas a iniciativa de publicar os seus sermões, fazê-lo como um livro, para atingir o máximo de pessoas que o senhor podia. Olha, foi há 9 anos, era 2013, e em setembro ou outubro de 2013 eu senti uma necessidade especial de ir ao assunto da preguiça. O assunto da preguiça é muito da minha casa, porque para já é uma tentação minha. Portanto, eu sempre fui muito tentado pela preguiça. Além disso, eu notava há 9 anos que nós tínhamos um problema de preguiça não só em mim, mas em muito, sobretudo nos homens da nossa igreja. E isso foi sentido até com alguma urgência. Eu notava que era preciso tratar do assunto. Curiosamente, foi uma série curta, porque aqui na Lapa, como nós temos o hábito de escolher livros da Bíblia, geralmente são livros da Bíblia que nós escolhemos para ler do início ao fim, ou grandes secções desses livros, só para teres uma ideia. Uma das últimas séries de sermões foi em Gênesis 3, só Gênesis no capítulo 3, e levou cerca de meio ano. Portanto, a nossa tendência é escolhermos partes da Bíblia, ou livros inteiros, ou secções grandes, e darmos algum tempo para isso. Mas volta e meia fazemos séries temáticas também. E no caso dos sermões contra a preguiça, era uma série temática, são 6 sermões, portanto apenas meia dúzia, e em lugares diferentes. Mas a verdade é que logo em 2013, quando essa série de sermões foi pregada, eu notei que aquilo estava a ter um impacto especial. E como já tinha a prática de escrever os sermões, eu fiquei sempre com a ideia, vai valer a pena publicar isto. E depois começou a acontecer uma coisa interessante. Nós começámos a disponibilizar o áudio das mensagens, e um tempo mais tarde, não me lembro agora em detalhe quando foi, um canal do YouTube que era recente, feito por 2 jovens no Brasil, que era o Iago e o Filipe, por alguma razão foi parar essas mensagens, esses áudios. E quando o Iago falou no 2 Dedos de Teologia, que era o nome do canal, na altura ainda não era tão conhecido como depois se tornou, isso despertou a atenção de várias pessoas no Brasil que tomaram elas próprias a iniciativa de ir buscar esse áudio e de colocá-lo no YouTube. Então houve aqui um pequeno fenómeno em que ainda antes da publicação em livro, esses sermões já estavam a ter uma dinâmica especial aqui em Lisboa, mas também fora de Lisboa. Por isso, uns anos mais tarde,
era claro para mim que valeria a pena publicar essas mensagens. Eu acredito que uma das bênçãos que a pessoa pode extrair da leitura desses sermões, e tu podes confirmar isso, até porque quero aproveitar e pedir a tua opinião acerca da leitura, é que, podendo aplicar o assunto em textos muito diferentes, porque tu te recordas, eles vão de livros do Velho até ao Novo Testamento, a verdade é que eles trazem uma abordagem ao assunto que é óbvio que não é nova. A Bíblia já trata do assunto, portanto o pregador não tem de descobrir nada de novo, só tem de publicar aquilo que já lá está. Mas eu creio que vamos dizer assim, os sermões coçaram uma comissão que era necessária tratar. Como é que foi para ti? Por exemplo, dá-me a tua opinião de leitor. Como é que foi esta leitura para ti? Inicialmente ela foi confrontador, porque da mesma forma que o senhor luta ou lutava com a preguiça, eu também sou assim. E às vezes ela acaba ganhando de mim e infelizmente a gente tem essas de perder e depois de ganhar. Mas o que me chamou a atenção foi a questão de que, mesmo que o Senhor estava escrevendo ali, o seu exemplo de que o Senhor também era dessa forma, e como a Bíblia lhe ajudou, e através dos sermões, isso me ajudou bastante a enxergar que, por mais que a preguiça está lá, ela é um mal que está em nós, a gente consegue, através das Escrituras, vencê-la. Tá? E o Senhor é um exemplo disso, e o Senhor já falou em várias entrevistas que o Senhor é um dos que luta muito com isso, né? E foi um exercício para o Senhor também escrever esse livro. Então, para mim, além de ser claro, além de ser muito tranquila a leitura, não tem nada de difícil, nada de complexo, tu lê, tu entende, tu consegue absorver o conteúdo que está ali. E eu já sugeri esses livros para algumas outras pessoas, né, que também têm o mesmo problema. Aí, de fato, eu acho que é um problema mundial, vamos dizer assim. Eu não sei, eu posso estar falando besteira e o senhor pode até me corrigir, mas de maneira nenhuma. É algo que todos nós lutamos, né? Desde o pequeno até o mais ativo tem problemas com preguiça. E o seu livro, assim, particularmente para mim, foi das coisas que me encorajou mais a brigar, a lutar contra esse pecado, que é um pecado, inclusive, que é pouco tocado nas igrejas. É pouco confrontado no púlpito pelos pastores, pela liderança da igreja. Pouco se ouve sobre sermão sobre preguiça. Eu até hoje, eu estou falando sinceramente com o senhor, não vi nenhum sermão parecido ou semelhante com os que o senhor já pregou sobre preguiça. Então, e aqui eu quero fazer uma outra pergunta. O senhor acha que esse pecado ele é pouco, abre aspas aqui, pouco valorizado, assim, no sentido de se cobrar, de se confrontar as pessoas? É um pecado que às vezes, não, vamos deixar de lado. O senhor acha que deveríamos falar um pouco mais sobre isso? Eu creio que nós precisamos de falar mais do pecado da preguiça. Uma das coisas que recordarás que eu menciono no livro é que não ajuda o facto de hoje nós personalizarmos tudo no nosso caráter. O que é que eu quero dizer com isto? E quando falo em caráter, nem falo tanto no sentido do caráter de consciência entre o bem e o mal, mas falo até mais na ideia do temperamento, da personalidade. Porque isso é uma das coisas que nos prejudica na hora de nós olharmos para a preguiça como a Bíblia olha para ela. Ou seja, quando, por exemplo, se for o teu caso, Leandro, se for o meu, nós pensamos assim, eu sou naturalmente preguiçoso. E nós achamos que isso é apenas uma característica. Não acharemos que isso será uma virtude, mas tratamos isso em grande parte como uma coisa neutra. Ora, essa neutralidade é logo, como tu disseste, ela é confrontada, por exemplo, nos textos dos provérbios. E eu creio que é logo o primeiro sermão que vai aí, quando mostra que a preguiça não é nunca... nós podemos dizer, enquanto eu não fizer, não fiz nada de errado.
estou em neutralidade. Sou naturalmente assim, mas quando eu fizer, então vou fazer positivo. Mas a Bíblia não trabalha segundo essa lógica. Portanto, nesse sentido, a Bíblia traz uma lógica bastante radical de se tu não estás a fazer o que deves fazer, como o Tiago vai dizer na sua epístola, tu já estás a fazer coisa errada. Portanto, não há neutralidade. Logo, a preguiça não pode ser vista, ele é um pouco preguiçoso, mas é o temperamento dele. Não, nesse sentido, a Bíblia torna as coisas muito mais urgentes. Portanto, logo por aí, o assunto é apresentado de uma maneira que nos desestabiliza um pouco. E, por exemplo, apenas, porque não vou citar em todas as dimensões que no livro são citadas, mas uma que também foi muito importante para mim compreender foi, por exemplo, a questão como, lembras-te, a determinada altura fala-se da diferença da preguiça como uma tristeza, e fala-se na diferença entre contrição e atrição. A contrição é a tristeza boa, que nós sentimos quando o Espírito Santo nos convence dos nossos pecados, mas a atrição é apenas a tristeza por estarmos a pagar, vamos dizer assim, estarmos a passar por consequências negativas do mal que fizemos, o que não significa necessariamente o arrependimento. Ora, quando nós vemos o papel, o cruzamento entre tristeza e preguiça, uma das coisas que nós compreendemos é precisamente o papel da assédia, que era o nome antigo que era dado para a preguiça, que está muito relacionado, Leandro, por exemplo, com a questão até da tristeza, da depressão, como ela hoje é entendida. Portanto, essa foi uma das surpresas para mim, para a minha igreja, ao tratarmos deste assunto com a Bíblia aberta, é que a preguiça tem ramificações que vão muito mais além do que uma moleza que nós sentimos. Portanto, a preguiça deve ser tratada com a responsabilização que a Bíblia traz. E só para mencionar ainda o último aspecto, porque isso também ficou bem impresso no meu coração e na minha memória, que é o contrário da preguiça, não é o trabalho. Porque muitas vezes, Leandro, até os preguiçosos como nós, vão julgar que se livram do problema trabalhando muito. E esse ativismo exagerado não é a solução. Por isso é que quando nós vamos para o texto da parábola dos talentos, nós vemos que o contrário da preguiça, do medo de trabalhar, protagonizado por aquele homem que resolveu enterrar o seu talento, o contrário do mal que ele fez não é o trabalho, o contrário é a alegria, entra no gozo do teu Senhor. Portanto, o contrário da preguiça não é o trabalho, o contrário da preguiça é a alegria. Essa lição foi importantíssima e continua a ser importantíssima para mim hoje, para eu também saber que eu não posso curar, até porque não tenho o dom para isso, eu não curo a preguiça à custa de muito trabalhar. E é muito isto que tu vês na maneira moderna de responder à preguiça, que é uma maneira quase por mérito, é uma salvação por obras. Ok, para eu não ser preguiçoso, então vou matar-me a trabalhar. Não, é precisamente o oposto. Para eu não ser preguiçoso, eu preciso de confiar em Deus e descansar nele. Curiosamente, depois veio uma série de mensagens, uns tempos mais tarde, que se chamava Sermões a Favor do Descanso, que esteve quase a ser publicado, mas depois na altura houve, já não me lembro, eu acho que tive um pequeno problema com a editora e acabou por nunca sair. E eu agradeço, sabes porquê, meu irmão Leandro? Porque apesar dessa série de mensagens ser muito bíblica, mas eu ainda estava para passar por uma experiência de cansaço muito grande, que só veio mais tarde depois de eu ter pregado essa série de mensagens. Por isso um dia eu quero voltar a publicar, ou melhor, quero voltar àquele velho projeto dos Sermões a Favor do Descanso, mas com uma experiência maior também para falar sobre eles. Pastor, o senhor falou também, agora me lembrando a questão de que a preguiça ela não tem nada a ver com o descanso, vamos dizer assim, né? Porque algumas pessoas, e eu já ouvi isso, eu não sei se faz parte também da sua realidade, de que tem algumas pessoas que não gostam de descansar porque acaba achando que vai virar preguiçoso.
por descansar daquilo que já fez. Eu trabalhei, então vou descansar. Não posso descansar porque eu vou virar preguiçoso e as pessoas vão me ver, então eu preciso trabalhar. Então é interessante falar também um pouco disso, da distinção. Porque, querendo ou não, o próprio Deus fez a criação em 6 dias e ele descansou no 7º dia. Ele deixou o sábado para o povo de Israel descansar também. A ideia de que o trabalho, ele tem como resultado o descanso, mas ele não deve lhe levar à preguiça, a você ficar, como o senhor falou, sem fazer nada, né, em prol das coisas ou continuar trabalhando. Não sei se o senhor quer comentar alguma coisa sobre isso. Claro. Aliás, há uma frase que eu não sei onde ouvi, não me lembro do autor dela, mas é uma ideia antiga e que muitas vezes eu repito, que era: se descansar fosse fácil, não era um mandamento. Portanto, se o descanso é um mandamento, o 4º mandamento, é sinal que nós não sabemos naturalmente descansar. Porque tu não precisas de mandar nada quando a pessoa já está a fazer essa coisa, certo? Quando estás com alguém que já está a fazer a coisa certa, tu não precisas de o mandar fazer a coisa certa. Quando muito vais lá e dizes continua. Mas nos 10 mandamentos, no decálogo, tu tens ordens, porque elas são o resultado de nós não sermos bons. Por exemplo, nós não somos bons a adorar só a Deus, nós não somos bons a adorá-lo sem querer recorrer a imagens ou escultura, por aí fora. Nós não somos bons a uma série de coisas e os mandamentos ensinam-nos isso. Ora, o que é que está em causa também nos 10 mandamentos quando se fala de descanso? É precisamente lembrar que esse descanso é sagrado, porque sendo o trabalho um plano de Deus para a nossa vida, se nós não descansarmos, nós vamos estar a querer ser aquilo que apenas Deus é, que é omnipotente. Portanto, pessoas que não descansam, mesmo que não tenham essa intenção, elas estão a brincar à omnipotência. E essa brincadeira de omnipotência é um pecado terrível. Portanto, o descanso é sagrado porque é quando tu paras que tu celebras o facto de que a única pessoa que realmente coloca o mundo todo a funcionar através do seu trabalho não és tu, mas é Deus. E esse dia em que nós paramos para descansar é o dia em que nós dizemos assim: obrigado, Senhor, porque tu me ajudas a trabalhar, mas o meu trabalho é dispensável. No dia em que eu morrer, o mundo não vai deixar de ser mundo. Mas se tu parasses de trabalhar, ó Deus, o mundo acabava. Portanto, o descanso é a celebração do trabalho de Deus. E se o próprio Deus descansou, como tu disseste, ainda mais inspirados nós devemos estar para descansar. E deixa-me só falar de um detalhe, porque é um detalhe que eu acho que tem a sua importância. Apesar de não ser algo que tu encontras explicitamente na Bíblia, mas que eu acho que é um auxílio, tendo em conta até a maneira como nós organizamos a semana. Que é, meu irmão Leandro, os judeus organizavam a sua semana começando a trabalhar. No primeiro dia, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. E no 7º descansavam. O descanso era também a última coisa que eles faziam, porque, acreditam os teólogos, esse descanso no último dia, de certa maneira, sublinhava a espera pela vinda do descanso que nós colocamos, cristãos, precisamente na chegada do Messias em Jesus. Também é por isso que, historicamente, os cristãos inverteram saudavelmente a ordem da semana. Tu começas o primeiro dia, não é segunda-feira, até porque o dia chama-se segunda-feira. Tu começas o primeiro dia no domingo e tu começas a semana descansando, porque Jesus já veio. Portanto, a primeira coisa que tu tens de fazer para trabalhar bem, meu irmão Leandro, é descansar o domingo. Porque só assim tu poderás começar a trabalhar bem à segunda. Isto não é apenas uma organização do trabalho. Isto é uma compreensão espiritual daquilo que Deus faz. Porque nós já não estamos a trabalhar para descansar. O nosso descanso já veio em Cristo. Ele é o verdadeiro templo, Ele é o verdadeiro sábado. E como nós já estamos descansados nele, nós podemos então trabalhar como um gesto de obediência, como um gesto de gratidão. Da mesma maneira que Deus libertou primeiro o seu povo do Egito, fê-lo atravessar o Mar Vermelho
e só depois deu a lei. Portanto, a lei não é uma coisa que tu cumpres para seres libertado, mas a lei é uma coisa que tu cumpres porque foste libertado. E o mesmo se aplica em relação à questão do descanso. Nós descansamos o primeiro dia da semana porque Jesus já veio, o dia do Senhor. Toda a semana é do Senhor, mas o dia do descanso de um modo simbólico e especial. E depois então trabalhamos. E esta compreensão mudou na minha mente à medida que fui estudando mais a palavra e estudando estas questões do trabalho e do descanso, e ajuda-nos a ter uma dimensão diferente, distinta e mais confiante em Deus, para que eu, Tiago, resista à tentação constante de querer ser omnipotente. Deus tem provado que eu não sou omnipotente, e eu descansar nele é a maneira como eu mostro que estou a aprender, que só ele consegue pôr o mundo a funcionar. Perfeito, perfeito. Esse seu argumento estará no livro que o senhor pretende daqui a algum tempo publicar? O plano é estar lá, é Rapaz, precisamente por a ordem do descanso e como isso marca a nossa vida, o nosso cotidiano. vai nos abençoar bastante quando for publicado. E já vamos orar desde já por isso, pastor. Amém. Pastor, vamos avançar para o nosso roteiro. Eu queria falar um pouco sobre plantação de igreja. O senhor que trabalhou com plantação de igrejas, revitalização de igrejas, o senhor escreveu também algo relacionado a isso, né? Ter fé na cidade, né? Como uma igreja pequena pode ser relevante para a sociedade e para o bairro. Eu queria saber do senhor como uma pequena igreja, então, né, de bairro, ela pode ser relevante para uma sociedade em geral. Olha, sabes, essa é uma vantagem de tu viveres num país pequeno como Portugal. Por um lado, quando tu vives num lugar mais pequeno, e eu preciso sempre dizer isto, mais pequeno em português de Portugal não é erro, ok? Porque eu sei que o Brasil não diz mais pequeno. Nós não dizemos mais grande, como vocês não dizem, mas dizemos mais pequeno. Portanto, antes que o pessoal diga, este pastor nem sabe falar. Em Portugal, no português original, não é erro dizer mais pequeno. Mais pequeno. Mas quando tu vives num país mais pequeno, como Portugal, ou como no Brasil diríamos, um país menor como Portugal, por um lado, concordarás comigo, é mais fácil tu atingires com menos mais pessoas. Neste caso, só para te explicar, nós estamos no centro de Lisboa. Lisboa é capital. Lisboa, a área toda metropolitana de Lisboa, terá à volta de 2 milhões de pessoas. Repara, só São Paulo tem mais pessoas do que Portugal inteiro. Portanto, significa, se por alguma razão Deus te abençoar e tu conheceres uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas em lugares decisivos a nível político ou cultural, é mais fácil tu teres alguma influência. E de alguma maneira também foi isso que aconteceu com a experiência da nossa igreja. Porquê? Isto tem uma história, eu vou abreviar muito. Há perto de 20 anos houve um fenómeno na internet em Portugal, que era o fenómeno dos blogs. E que também houve um fenómeno de blogs no Brasil. Eu conheci também alguns nessa altura. Mas então, as pessoas criavam o seu pequeno blog e escreviam sobre aquilo que queriam. Acontece que o fenómeno em Portugal foi um fenómeno, de certa maneira, de elite. O que é que eu quero dizer com isto? Tu tinhas jornalistas que escreviam na imprensa tradicional, mas que aderiram muito a esta moda dos blogs. Ao mesmo tempo que tinhas desconhecidos que, criando os seus blogs, acabaram por ficar conhecidos por parte das pessoas que estavam na imprensa. Então, também foi isso um pouco o que aconteceu com o blog que eu tinha criado. Eu escrevia, eu era um anónimo, portanto ninguém me conhecia, mas como criei um blog na altura em que houve este primeiro surto de blogs, criou-se uma pequena comunidade que em grande parte incluía gente da imprensa e da cultura, que rapidamente se conhecemos uns aos outros. Ora, passados uns anos, quando começámos a plantação da nova igreja, uma das iniciativas que nós tomámos lá foi convidar algumas pessoas das áreas da cultura e da política para virem falar
numas conferências que nós organizávamos. Meu irmão Leandro, a igreja era minúscula, com 20 pessoas, 30 pessoas, ficava cheíssima, porque era uma pequena cave em São Domingos de Benfica. Acontece que em Portugal os evangélicos não são assim tão conhecidos, e como eu comecei a fazer convites a pessoas que eram reconhecidas no meio intelectual, e como geralmente essas pessoas do meio intelectual não recebem convites de igrejas evangélicas, e como eles tinham uma ideia de quem eu era, quase todos os convites eram aceitos. Então, subitamente, eu estava a organizar pequenas palestras com 20, 30, 40 pessoas, mas com gente que era muito reconhecida na imprensa, políticos, escritores, músicos, e todos eles aceitavam o convite. Então, isso proporcionou uma coisa interessante. Apesar da nossa igreja ser pequena, apesar da nossa igreja ser nova, nós criámos um ambiente de ouvir pessoas que eram reconhecidas nas suas áreas, ou porque vinham da política, ou porque vinham da música, ou porque vinham do cinema, mas habituámos a construir estes eventos onde ouvíamos. Portanto, é importante explicar que não eram eventos evangelísticos, portanto, não eram serviços de culto. Nós não estávamos a convidar pessoas que não acreditavam no Evangelho para pregar o Evangelho. Estávamos a usar as nossas instalações para promover conferências e palestras. Então, o que é que isto, à medida que os anos foram passando, criou eventos onde pessoas de fora da igreja iam escutar pessoas que eram conhecidas a falar sobre assuntos que geralmente se relacionavam com a Bíblia. Portanto, isto criou uma cultura da nossa própria igreja de não só querer pregar o Evangelho, mas também de recordar que tu, para pregares o Evangelho, tu também tens de ouvir as pessoas. E aí temos de reconhecer que muitas vezes nós, cristãos evangélicos, tendo uma pressa boa de falar de Jesus a toda a gente, mas por vezes somos muito bons a falar e não tão bons a ouvir. Então nós compreendemos que a experiência de podermos pregar o Evangelho não é feita sem a arte de ouvir as pessoas também. Portanto, não muda nada daquilo que são os cultos ao domingo, que são tão normais na Lapa como são noutros lugares. Portanto, nós não mudamos nada na nossa organização de igreja, mas é verdade que nós cultivamos esta arte um pouco abandonada de saber ouvir as pessoas e saber abrir as portas das nossas casas, mesmo de uma igreja, para termos eventos que muitas vezes são eventos de ouvir. E a experiência do livro Ter Fé na Cidade, em grande parte, tenta resumir este nosso passado. Não necessariamente para dizer todas as igrejas devem fazer o que nós fazemos. Não, as igrejas são diferentes. Meu irmão Leandro, por exemplo, eu sei que em Portugal a nossa experiência é rara, mas isto que para nós é muito importante não significa que a Lapa faz tudo bem, porque eu vejo muitas outras igrejas que não seriam capazes de conversar com um político ou com um músico, ou seja com quem for, e que, no entanto, por exemplo, fazem um trabalho social que nós não somos capazes de fazer. Aí está também a beleza da diversidade do nosso meio evangélico. E, portanto, este livro, Ter Fé na Cidade, é falar um pouco da experiência da Lapa. Não para dizer que toda a gente tem de fazer a mesma coisa, mas para celebrar esta diversidade que o nosso meio evangélico pode ter e que nós consideramos uma bênção. O que me chamou muito a atenção no livro, pastor, foi essa questão que o senhor acabou de falar, a questão de nós sermos bons ouvintes e não só bons pregadores, proclamadores. E essa é a questão que o senhor também traz do relacionamento dos cristãos com aqueles que não são cristãos, aqueles que não têm a mesma fé que nós. Né? E eu gostaria de ouvir um pouco mais o senhor, antes de partirmos para o final, como é que deve ser o relacionamento dos cristãos, da igreja, com os não cristãos. Porque, deixa-me dizer, às vezes há um pensamento, que aqui eu quero dizer o que eu acho, que é um pouco errado de alguns cristãos, que argumentam e dizem que o cristão ele deve ter apenas relacionamento intencional para pregar o evangelho.
para os descrentes. Uma vez que ele não quer nada com o evangelho, você rompe com esse relacionamento. E aí, na minha mente, é um pouco destoante, porque o cristão ele não deve ter apenas amizade com cristãos. Ele deve ter amizade com o máximo de pessoas possível, mesmo que não seja cristãos. Até mesmo porque essa amizade pode influenciar em algum momento lá na frente a vida dessa pessoa para Cristo. Então, como é que deve ser o relacionamento do cristão com o não cristão? Mesmo que ele não queira Jesus, mesmo que inicialmente ele não queira nada com o evangelho. Eu acredito que a amizade é uma invenção de Deus. E não há nada nas Escrituras que me diga a mim, nem a ti, meu irmão Leandro, que a amizade, para ser amizade, precisa de que as pessoas acreditem na mesma coisa. Uhum. Aliás, há até uma coisa que eu acho mais, até por um lado, mais exigente, que é, tu tens uma dinâmica de facto de, sobretudo no Novo Testamento, quando se fala em Jesus e no papel de juízo que Jesus traz, tu tens um papel de divisão dentro de famílias, entre amizades e por aí fora. Mas não há nada que te diga na Bíblia que a amizade, para ser amizade, implica partilha da fé. E isso é aquilo que também dá mais urgência quando tu tens um amigo descrente, precisamente por seres amigo dele, precisamente por teres amor pelo teu amigo, é isso que dá mais urgência a que essa amizade seja feita da tua apresentação do Evangelho. Portanto, é quando tu amas alguém que tu sentes mais urgência ainda de apresentar o Evangelho. Ao passo que se tu não tiveres uma amizade com alguém, de certo modo é-te indiferente. Bem, se calhar sou eu que sou um pecador muito pior do que tu, Leandro, mas deixa-me colocar desta maneira. Eu sou tão mau que, por vezes, pessoas que não são minhas amigas, eu posso até ser tentado em gostar da ideia que elas vão para o inferno. O que é uma coisa feia, não é? Porque se não fosse Jesus, eu para o inferno iria também. Portanto, o que é que aqui está em causa? A amizade é, de facto, a capacidade de, até com adversários, de até com inimigos, tu descobrires que Deus te dá o dom para os amares. Que é isso que o Sermão do Monte fala. Não é? Amai os vossos inimigos. São as pessoas que não merecem a nossa amizade. E, no entanto, Jesus diz que o nosso papel em relação a eles deve ser amar essa gente e orar por ela. Repara, é por isso que é tão significativo que o Novo Testamento nos diga que quando Jesus vem ter connosco, e que se pensares, por exemplo, no texto do esvaziamento de Jesus em Filipenses 2, por exemplo, Jesus vem ter connosco, ou se pensares no texto ainda de João 1, ele veio para os seus e os que eram seus não o receberam. A verdadeira prova de amor é quando a iniciativa é tomada por alguém que, amando, não é correspondido. E é por isso que o momento da nossa conversão não é vivido sem o reconhecimento que tu te tornaste um inimigo de Jesus. Portanto, nós não chegamos a Jesus num encontro neutro. Jesus veio até nós quando nós ainda o odiávamos. É por isso que precisamos de ser salvos. Precisamente porque a amizade não é aquilo que naturalmente nós criamos. A amizade não é aquilo que naturalmente nós cultivamos. Logo, nesse sentido, o amor, e aqui estou a juntar o amor à amizade, a amizade é precisamente a capacidade de tu encontrares valor em pessoas que talvez naturalmente tu não encontrasses. Isso só acontece sob a graça de Deus. Quando tu és inimigo da pessoa que precisa de te salvar, Jesus, isso traz-te uma grande humildade de olhares para as pessoas que naturalmente são teus inimigos e tu quereres fazer como Jesus fez contigo. Não porque tu tens o dom de salvar as outras pessoas, não tens. Tu não tens como ser Jesus para os outros, mas tu tens como ser como Jesus para os outros. Há uma diferença neste como, não é? Tu não tens como ser Jesus para os outros, mas tu tens como Jesus para os outros. Portanto, isso traz-te logo um entendimento da amizade que é de facto distinto, que é um entendimento que tu vês consagrado em tanto lugar na Bíblia, mas, por exemplo, no Sermão do Monte também. Portanto, tu não só és capaz de ter amigos descrentes, como tu olhas para essas amizades
Segundo a lógica de Jesus, eu amo-te independentemente de tu concordares comigo. Eu estou pronto a estar contigo independentemente de tu acreditares no que eu acredito. Leandro, claro que há ocasiões na nossa vida onde nós podemos sentir que determinadas amizades com pessoas que não creem em Jesus nos podem afastar de Jesus. Sim. E aí a coisa certa a fazer é Claro. escolher Jesus em primeiro lugar e não escolher as outras amizades. Mas quando tu olhas para o rumo dos acontecimentos bíblicos, quando tu olhas para a tradição de 2000 anos, tu vais ver que homens e mulheres de Deus sempre cultivaram amizades com pessoas descrentes e muitas vezes tiveram o privilégio de ver esses queridos amigos a serem convertidos. Verdade. Portanto, isso é aquilo que vai fazer com que nós não acabemos feitos gnósticos, achando que o mundo das pessoas que não têm fé pertence a Satanás. Satanás não cria pessoas. Todas as pessoas foram criadas por Deus. Todas as pessoas foram criadas pelo Verbo Divino que é Jesus. Portanto, todas as pessoas, tu encontras nelas as marcas dessa criação, a imagem de Deus, mesmo quando elas estão em estado de rebeldia contra Ele. Logo, um dos ministérios mais importantes que um cristão tem para exercer é também o ministério da amizade. E tu sabes isso pela tua própria experiência também, Leandro. Quantas vezes nós não recebemos lições das pessoas que não creem e dizemos assim, caramba, esta pessoa teve mais de Deus do que eu ao fazer isto. Esta pessoa foi uma melhor imagem do seu Criador ao fazer isto e eu, que creio nele, por vezes fico para trás. Portanto, isso traz uma maneira diferente de nós olharmos para a amizade, que é também termos as pessoas que não creem e que estão connosco ao nosso lado como uma das bênçãos de Deus. E, por um lado, darmos essa urgência da mensagem. Deixa-me só terminar numa nota também, talvez um pouco mais sociológica, mas que eu acho que ela acaba por ser relevante também, que é, num país de comunidade evangélica mais numerosa, Leandro, é mais fácil tu proteger-te dos não crentes. Claro que eu sei que o crente brasileiro tem trabalhos normais e que lida com descrentes, mas o meu ponto aqui é este: quando tu vens para uma sociedade mais secularizada, como são as sociedades europeias, tu não tens um universo evangélico alternativo tão presente como o Brasil tem. E dou-te apenas um exemplo. É muito mais comum no Brasil a tua vida de igreja ser marcada por uma reunião ao domingo, ou mais do que uma ao domingo, e durante a semana teres várias atividades. Quando chegas a um país europeu, geralmente as igrejas não têm tantas atividades, o que significa que um crente evangélico na Europa é, por defeito, mais secularizado, porque ele não tem uma comunidade tão grande que lhe permita uma agenda tão alternativa. E deixa-me dizer-te isto até da pior maneira. Eu já vi gente a afastar-se da fé quando, vindo do Brasil para Portugal, deixa de ter uma agenda tão crente, vamos dizer assim, no sentido em que deixa de passar tanto tempo na igreja e depois se afasta de Deus. E tu percebes que, em grande parte, aquilo que mantinha a pessoa perto de Deus não era uma relação sincera com Jesus, era uma agenda muito carregada. Porque assim que essa agenda desapareceu, essa pessoa não teve em si a dependência do Espírito para continuar perto de Deus, mesmo que com menos atividades na igreja. Claro que eu desejava ter mais atividades na igreja, de certa maneira, mas eu também sei que em lugares onde a comunidade evangélica é muito superior, essa agenda dentro da igreja nem sempre é um reflexo de maturidade na fé. É apenas um reflexo de um mundo com muitos evangélicos e com muita atividade. Perfeito, pastor, perfeito. A ideia de que, o que o senhor falou, não era o Jesus que mantinha a pessoa ali, mas era as várias programações que a igreja tinha. É algo que devíamos pensar um pouco. De fato, eu nunca havia pensado por esse lado. Assim, eu não sei como foi na pandemia aí em Portugal, mas eu posso dizer como foi aqui no Brasil. E de fato, muitas pessoas acabaram debandando da igreja porque as programações terminaram.
E quando elas começaram a voltar aos pouquinhos, só domingo, 2 vezes na semana, ainda assim as pessoas não voltaram. Né? Então, de fato, isso que o senhor falou, é bom ponderarmos e pensarmos, dar uma refletida nessa questão, se a pessoa está, de fato, firmada na fé, ou se ela está firmada apenas em programações que a semana dela está cheia de coisas para fazer dentro da igreja. Importante isso. Partindo para o final, pastor, o nosso tempo de conversa aqui para mim tem sido fabuloso. Para encerrar o nosso tempo, eu queria falar um pouco sobre o livro que o senhor mencionou no início, sobre casamento, que ainda não saiu aqui no Brasil, por nosso português. Mas eu queria só pontuar uma coisa que o senhor falou sobre o casamento ser uma brincadeira que Deus faz, né? Um quebra-cabeça, como é que é a palavra? Agora eu esqueci o termo que o senhor falou em uma entrevista, mas o senhor usa essa analogia para o casamento, que Deus utiliza para mudar, né, os cônjuges, uma coisa que não era e agora deve ser. Explique para nós um pouco esse conceito de casamento que o senhor traz. De certo modo, o casamento é uma partida, é uma pegadinha, não é? No Brasil. Porquê? Porque a nossa tendência é nós olharmos para o casamento com os olhos românticos dos últimos séculos e acharmos que o casamento será fundamentalmente um prémio para o romance incrível que nós descobrimos junto da pessoa com quem casamos. Aliás, há pessoas que atrasam o casamento por razões românticas, há pessoas que fazem depender o casamento da qualidade do romance, vamos dizer assim. E Deus não é nada contra, meu irmão Leandro, que tu no teu casamento sintas dentro de um grande romance, isso é bom. Mas isso não é a base do casamento. Portanto, o casamento nesse sentido não é tanto um prémio, e infelizmente nós muitas vezes tentados a pensar, como eu tenho esta história de amor tão boa, ela agora vai ser coroada no casamento. E é aí que se dá a partida, é aí que se dá a pegadinha. Porque aquilo que o casamento, segundo o plano de Deus, quer fazer, de certo modo, é destruir essa expectativa do prémio para, em vez de ser um prémio, uma coroação ao teu romance, não é nenhum prémio, é o início da escola. Tu vais tornar-te uma pessoa nova. Portanto, no dia em que tu casaste, aquilo que tu estás a prometer através dos votos, através da tua fé em Deus para seres capaz de ser fiel na alegria ou na tristeza, na riqueza ou na pobreza, ou está-me a faltar, ou na saúde ou na doença. Portanto, aquilo que tu estás a prometer sem experiência, porque a maior parte das pessoas quando casa nunca foi casado antes, aquilo que tu estás a prometer, tu só vais conseguir se acreditares em Deus, porque até aí tu não tens nenhuma experiência para garantir que serás capaz de fazer isso. Então, a pegadinha de Deus é dizer, este dia não é para coroar o teu romance. Este dia é para tu colocares a tua fé numa coisa que ainda não viveste. Porque o romance é interessante, mas ele vai e desaparece e às vezes volta e tudo isso. Mas aquilo que fica é a nossa confiança em Deus para nós sermos uma coisa que ainda não somos no dia em que casamos. Neste caso, eu tornar-me um esposo e a minha mulher tornar-se uma esposa. E o que acontece é que se tu quiseres ficar demasiado agarrado à ideia de que o casamento é o prémio do teu romance, tu vais permanecer a mesma pessoa que eras no dia em que casaste. E permanecer a mesma pessoa que tu eras no dia em que casaste é a definição do divórcio. Porque quando tu queres ser a mesma pessoa que eras no dia em que casaste e a tua esposa quer ser a mesma pessoa que era no dia em que casou, qual é o resultado natural quando os dois querem ficar iguais? O casamento não vai à frente. Porque tu precisas de mudar, tu precisas de te arrepender, tu precisas de ser corrigido, tu precisas de ser uma pessoa nova para que o casamento fique. Então tens este paradoxo, esta pegadinha,
que é para que as mesmas pessoas fiquem casadas dentro do mesmo casamento, elas precisam ser radicalmente transformadas. Tu precisas de ser um Leandro novo para que o Leandro continue casado com a Valéria. Se o Leandro ficar o Leandro que era no dia em que casou, a Valéria não vai conseguir ficar com ele. E o mesmo se aplica da Valéria em relação a ti. A pegadinha é um pouco essa. É que tu, para seres o mesmo, casado com a mesma, precisas de ser transformado pelo Espírito Santo. O casamento é, nesse sentido, uma máquina de transformação. E isso acontece não só através de coisas boas, Leandro, mas através de coisas más também. Nesse sentido, não é por acaso que quando o apóstolo Paulo está lá na carta aos Efésios a aplicar a fantástica universalidade da Igreja de Cristo às circunstâncias do dia-a-dia, ele chega ali àquela parte em que fala para os homens e para as mulheres. Ele diz assim: mulheres, vocês precisam de ser submissas, homens, vocês precisam de se sacrificar, no sentido de que o homem tem de estar pronto a dar a sua vida pela sua mulher. Portanto, quando o apóstolo Paulo está lá a falar de casamento, ele diz: olha, mas isto é um grande mistério. E a partir do momento em que ele começa a falar do mistério, ele continua no assunto do casamento, mas o assunto já não é somente o casamento, é o casamento cósmico dos casamentos, que é a união entre Cristo e a Igreja. O que nos diz que aquilo que está em causa no dia do casamento não é o teu romance, isso faz parte, mas o que está em causa no dia em que tu te casas é a celebração de Deus unido com o seu povo, a Igreja. Portanto, o casamento é uma maquete do casamento maior entre Jesus e aqueles que são seus. Portanto, é verdade que nós vamos conhecer muita gente casada que não acredita nisto e que pode até ter bons casamentos. Mas o que eles não sabem quando não acreditam em Jesus é que é pelo poder de Jesus, em quem eles não acreditam, que eles podem ter um bom casamento. O casamento é a ideia, a invenção de Deus, para nós sermos treinados a apreciar o amor que Deus tem por nós. E da mesma maneira como Jesus não nos salva sem ser atravessando o sofrimento, o casamento também é esta experiência de atravessarmos sofrimentos para uma coisa melhor. Foi daí que veio o título Felizes para Sempre e outros equívocos, outros erros acerca do casamento. Não é no sentido em que Deus não queira que tu sejas feliz para sempre quando estás casado. Deus quer isso. Mas essa felicidade não é aquela que tu provavelmente idealizaste e que eu idealizei, que nós romantizamos. Sim. Assim, basicamente, esta é a tese assim, fundamental desse livro. O que é que acontece? Esse livro foi escrito há 9 anos. E uma das coisas que tu concordarás, à medida que tu vais passando mais anos de casamento, começas a aprender coisas diferentes. E eu quero voltar a publicar esse livro, mas é preciso aqui e ali introduzir coisas novas. Porque o Tiago e a Ana Ruth, casados quando tinham 11 anos de casamento, não são os mesmos quando têm 20. Então esse livro precisa ser atualizado para, se Deus quiser, em 2023, quando fizer 10 anos da sua publicação original, ele vir numa versão mais ampliada, não corrigida, porque todas as coisas da edição original nós continuamos a defender e a acreditar, mas vamos dizer assim, uma versão mais experiente e mais ampla daquilo que o casamento é. Muito legal. Pastor Tiago, muito obrigado pelo seu tempo, obrigado pela oportunidade que nos deste de conversar com o senhor, de ouvi-lo, de aprender um pouco mais sobre vários assuntos. Queria ter um pouco mais de tempo, mas aprove a Deus nos dar esse tempo, e o meu desejo é que Deus continue lhe abençoando, continue lhe usando no avanço do reino, onde o senhor está, em Lisboa, no restante de Portugal, aqui para o Brasil e, quiçá, o mundo afora. Então, que Deus abençoe a sua família, o seu ministério, e até que ele volte, que o senhor continue sendo fiel, seja encontrado fiel, seja encontrado como aquele servo que ama o seu Senhor e tendo sempre o mesmo objetivo, a glória do grande Deus e a proclamação de Jesus Cristo para os perdidos. Então, muito obrigado. Deus abençoe. Obrigado. Olha, Deus te abençoe a ti, também à tua esposa, a Valéria e a Alice, e que cumpra esse propósito de vocês chegarem ainda mais a sul, como é o vosso plano, e que o vosso ministério possa atingir muita gente. Olha, esta conversa
depois pode ser continuada quando tu quiseres, voltamos aí a encontrar-nos, para mim é sempre um privilégio. Joia, vamos marcar, fico feliz com a oportunidade. Então vou pensar um pouco mais para frente e a gente volta a conversar, vamos gravar. Eu acho que esse tempo de conversa, assim como outros irmãos, tem servido para o avanço do reino, onde nós não podemos estar pessoalmente. Então, que Deus nos abençoe. Um forte abraço, pastor Tiago, e que Deus abençoe o senhor. Um abraço, meu irmão Leandro. Um abraço. Deus te abençoe também.